uma vez felizes por estarmos aqui, ter conseguido chegar ao nosso posto de socorro. Acredito que o Centro Espírita é um posto onde a gente vem recarregar nossas baterias. Muitas vezes a gente está meio que atribulado com as coisas da vida, está achando algumas coisas difíceis, e aí a gente para aqui e vê que realmente vale a pena, né? A paz do Espírito, a comunhão com Jesus. Eu peguei esse livrinho de Lorival Lopes, Semente de Felicidade. E eu sempre, quando eu gosto de tirar aquilo que a gente está precisando. Aí eu digo que é o que a gente precisa, que Deus nos dá, né? Então, a gente tirou aqui para que a gente possa refletir. Não fique se lastimando. Se errou, não permaneça recordando o erro e se martirizando. Prometa a Deus não cometer a mesma falta. A vida caminha para a frente. O que passou, passou. Levante o pensamento e entre no trabalho com alegria e ânimo. Um trabalho bem executado faz esquecer o passado faltoso. E cumpra o que prometer a Deus. Deus fez um movimento da vida voltado para o futuro, para que pudéssemos recomeçar sempre. Que coisa boa, né? Quanta misericórdia Deus tem conosco. Porque quando a gente pensa nos erros que a gente comete, muitos pelo orgulho, pela vaidade, que a gente não quer dar o braço a você, mas muitas vezes a gente sabe que está errado. A gente só não quer reconhecer, mas a gente sabe. Quem primeiro nos acusa não são os outros, somos nós mesmos. Quando a gente está errado, a gente se entristece. E aquela tristeza ela é voltada para a gente, que a gente sabe. Mas como somos humanos e imperfeitos, aí nós permanecemos naquele erro. Muitas vezes a gente guarda durante muito tempo algo que a gente fez de errado, que a gente poderia resolver com uma simples palavra. Me desculpe, me perdoe, eu não quis fazer isso. Mas o orgulho não deixa. Me livre. E aí a gente começa a se atormentar. Nós mesmos não é ninguém. Não adianta colocar a culpa no outro. Quem primeiro nos atormenta somos nós mesmos. Muitas vezes o outro nem lembra, mas a gente lembra. Quando a gente vai falar, depois de um certo tempo daquilo, a pessoa está assim, eu já lembrei disso. Aí você vê quanto foi pequeno e quanto você guardou uma coisa ruim dentro de você. Porque você, na hora, não teve a coragem imediata de se desculpar, de pedir perdão. Ou seja, de ser humilde. A palavra é exatamente essa, a humildade. A humildade é uma palavra pequenininha, mas de dificuldade para ser executada. Ser humilde é uma característica do espírito já evoluído, que já está em evolução, a humildade. Quando a gente tem muita dificuldade de ser humilde, é porque a gente ainda precisa ser muito trabalhado, muita oração, muita vigilância, muita leitura, que é o que a gente aprende. Às vezes a gente pega um bom livro e ele nos traz muitas coisas boas que faz a gente refletir. Então é isso que eu quero deixar nessa noite, essa reflexão, que vocês pensem que nós todos juntos devemos, sempre que a gente errar, a gente recomeçar. Que errar é humano, é da natureza humana. O que não é humano é a gente permanecer naquele erro, sabendo que está. A gente precisa se melhorar cada dia. Então, gente, que a gente possa refletir, que a gente possa pedir a Deus, né, força para conseguir se melhorar neste sentido. No sentido de a gente partir sempre sabendo que o nosso Pai maior, Deus, Ele é misericordioso, é bom, e dá a gente sempre a oportunidade de recomeçar. Sempre. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos entrar em sintonia, se ligar desse plano
desligar, tentar se desligar um pouco desse plano material e colocar a nossa mente ligada ao Pai, para que a gente possa sentir a energia, a paz que emana dessa natureza, desse Pai maior, que a gente consiga encontrar a nossa tranquilidade, para que a gente possa levar uma vida equilibrada. Deus, Pai de eterna bondade, agradecidos estamos, Senhor, por esta oportunidade, por estarmos aqui reunidos em Teu Santo Nome, aprendendo, buscando se melhorar a cada dia, que nós possamos, Senhor, levar a Tua palavra aos nossos irmãos que Te desconhecem, que ainda não Te encontraram, Senhor. Te pedimos ainda por aqueles que estão em sofrimento, em dor de sofrimento moral, Senhor, espiritual, e também em dor da matéria, que eles possam, Senhor, ter a fé e a esperança e a confiança de dias melhores. Vamos pedir também, Senhor, pela nossa irmã que hoje vai usar a palavra, para que ela possa ser inspirada, para que ela traga para cada um de nós a sementinha da esperança e da ressurreição. Assim seja. E agora nós vamos ver a nossa irmã do Centro Espírita, recebe nosso abraço para a luz, esperança e caridade. Muitos dos chamados, poucos dos escolhidos. É a lição de hoje. Irandei. Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Boa noite. Tem muita gente com boa noite tão fraquinha, não gosto não. Eu já disse a vocês, eu não consigo trabalhar se é quando eu fico muito fraquinha, eu vou ficando fraquinha também. Né? Vamos animar, porque Deus também é alegria, né, minha gente? A gente tem que saber isso. Vamos de novo, vamos começar tudo de novo. Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Boa noite. Esse sim, aí com esse dá para começar o trabalho. Esse é bom, né? Que a doce venha a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue habitando as nossas mentes, os nossos corações, por hoje e todos os dias das nossas vidas. Nós rogamos ao Pai da vida e ao mentor espiritual desta casa de oração e de trabalho, que abençoe o nosso propósito de bem servir a causa espírita. Na noite de hoje, nós recebemos o tema do capítulo 18, o item 6. Né? No item 6 ele diz, Senhor, todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão nos reinos dos céus. E a gente primeiro, antes da gente falar do tema propriamente dito, a gente deve começar estudando, questionando o porquê de ter exatamente essas passagens no Evangelho. Né? Haja vista que o nosso Evangelho, ele é de acordo com a doutrina dos Espíritos, mas ele é o mesmo Evangelho de Jesus. É imprescindível que nós espíritas tenhamos a certeza de que o Evangelho que a gente estuda é o mesmo Evangelho de Jesus. É aquele mesmo Evangelho da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, de qualquer religião. Ele só tem um diferencial, que ele é a luz da doutrina dos Espíritos. E para isso, os Espíritos não mexeram em absolutamente nada do Evangelho de Jesus. Eles só simplificaram. Se a gente for olhar o que a gente tem no Evangelho, nos 28 capítulos e a coletânea de preces, ele está exatamente igual ao Evangelho. Tanto que, para quem conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver que em algumas das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, no rodapé de cada mensagem, de cada item, tem escrito lá, Mateus, capítulo tanto, versículo Y. João, capítulo tanto, versículo tanto, né? Que é o quê? Fazendo referência. Se a gente tiver a preocupação de quando estiver estudando um item, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente procurar exatamente aquele capítulo, aquele versículo que eles dizem da Bíblia, a gente vai ver que é o mesmo. Só que lá na Bíblia ele está destrinchado de uma forma bem
comprida, longa e com um palavreado que muitas vezes a gente não entende. E aí eu digo sempre, é necessário que a gente estude a Bíblia com um dicionário do lado. Porque algumas palavras são daquela época. Olha só, se a gente vai lendo uma coisa, tem uma palavra que a gente não entende, que a gente não sabe o significado, e a gente continua o estudo, a gente se perdeu. Por quê? Porque a gente não entendeu. Né? De vez em quando tem uma coisa, o pessoal na Bíblia tem muito nessas passagens do Evangelho, tem genuflexão. Muita gente não sabe o que é isso. Alguém sabe o que é? É ajoelhar-se. Muita gente não sabe. Aí, se você fizer um genuflexão, aí a pessoa continua lendo. A pessoa não sabe que é para atualmente se ajoelhar. Mas se eu não sei o que é genuflexão, eu vou saber que é para me ajoelhar? Não. Então a palavra não está completa. Por quê? Porque eu não sei o que é aquilo. Vocês concordam que é assim? Aí vem o Espiritismo, olha, que fala a mesma passagem, olha, a mesma mensagem, mas ele diz ajoelhar-se. E se ele diz ajoelhar-se, eu compreendo. Todo mundo compreende, não é assim que a gente faz? A gente compreende. Foi somente isso que mudou. A gente usou aquela palavra de uma forma mais simples, para quê? Para que tenha uma assimilação mais imediata da mensagem. É por isso que, nessa mensagem especificamente, Senhor, Senhor, olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos, ele não diz todos, e nem diz que será impossível, ele diz, nem todos entrarão no reino dos céus. E por que não entrarão? Algumas doutrinas, se a gente for avaliar, algumas doutrinas dizem que tem uma quantidade X de espaço no céu. Não é? Vocês já ouviram falar isso? Tem uma quantidade de espaço X e só tantas pessoas entrarão no céu. Se a gente for adotar isso como sendo certo, Deus tem filhos escolhidos. Não é verdade? Mas o Espiritismo diz que todos nós somos iguais diante de Deus. Até porque, quando Ele originou as nossas vidas, Ele nos dotou de possibilidades de sermos ruins como qualquer um e sermos bons igual qualquer outro. E Ele nos deu, o Espiritismo diz que nós somos os únicos responsáveis pelo que vamos fazer com as nossas vivências, com as oportunidades que teremos. Para isso, nós temos várias encarnações. E isso se aplica e se explica através das diferentes situações dos filhos de Deus que nós encontramos. Ora, se nós fôssemos todos iguais, e somos todos iguais perante e diante de Deus, por que um nasce mais inteligente e o outro menos? Por que um nasce tão perfeito em beleza, conhecimento e inteligência e o outro nasce totalmente destituído daqueles atributos? Não é? Por que um tem mais facilidade de uma forma e o outro tem mais da outra? Por que um tem tanta sorte e o outro nenhuma? Né? Tem uma explicação, e no Espiritismo essa explicação diz que nós estamos em diferentes estágios de evolução. Muitas vezes, numa mesma família de 10, 20 filhos, nós somos 10, 20 filhos, 10, 20 espíritos com necessidades, olha só, e níveis de evolução totalmente diferentes. Embora sejamos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tenhamos a mesma educação, vivamos no mesmo ambiente familiar, nós somos espíritos distintos. Por quê? Porque nós somos espíritos individuais. Na tentativa de evoluir, nós recebemos as informações. Hoje estamos reunidos no Centro Espírita, estudando o Evangelho de Jesus, que é o exemplo, modelo e guia de todas as religiões. Nós estamos estudando o mesmo
só, na religião católica, na religião evangélica, no budismo, em todas as religiões, estuda-se o exemplo e a magnitude de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Não é? Não existe diferença nisso, porque quando a gente vai estudar Jesus, a gente estuda exatamente as mesmas passagens de Jesus. O evangelho que alguém conhece em outra religião é o mesmo que nós estudamos na religião espírita, na doutrina dos espíritos. Quando Jesus fala, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, aquele que dizem Senhor, 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 ele se refere a quê? Aquelas pessoas que estudam o evangelho, olha só, e que se preocupam em falar Senhor, 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 pedir o socorro, mas sem arregaçar as mangas e trabalhar para que aquele socorro venha. E aí ele diz, nesse item 6, ele fala de uma passagem, a gente sabe que Jesus falou sempre em parábola, ele fala do homem que fundou, fez sua casa, construiu sua casa numa rocha. E como o vento veio, olha só, o vento veio, a tempestade veio, mas a casa estava fincada numa rocha. E essa casa não ia desabar. Por quê? Porque ela tinha um alicerce. Ela estava bem fundada, não é? E depois ele fala também na casa que o homem construiu numa tuia de areia. Olha só, num monte de areia. Essa casa, com a primeira chuva, com o primeiro vento, bastou um vento muito forte, que o vento soprou e aquela casa estava em cima, olha só, ela foi construída em cima de um monte de areia e o vento veio e levou aquele monte de areia. E aquela casa não estava bem alicerçada, vocês concordam? Quando Jesus falou dessa casa, na verdade ele não falou de uma construção especificamente voltada para uma casa, não era uma construção física. Quando ele falou dessa construção, ele falou exatamente da nossa... Quem sabe? Ele falou da nossa fé. Da nossa fé. Da nossa fé. Que muitas vezes ela está amparada num terreno que é única e exclusivamente de areia. E aí quando vem a primeira situação de desconforto, nós perdemos a fé. Quando vem a doença, a nossa fé está sem base nenhuma. Ela não está bem fundamentada. E aí a gente fica reclamando, Senhor, 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 e a gente chama por Ele, porque muitas vezes o que está no Evangelho não é muito compreendido por nós. Porque nós temos uma visão tão materialista que nós nos esquecemos que todos os ensinamentos, todas as lições que constam do Evangelho de Jesus, elas têm uma finalidade de despertar a nossa capacidade de compreensão moral e espiritual. Não tem absolutamente nada a ver com a nossa vida material. A preocupação do Evangelho, olha só, a preocupação do Evangelho, as informações do Evangelho, elas têm a finalidade de dirigir as almas dos filhos de Deus. Não é o corpo dos filhos de Deus. É muito comum que a gente tenha equívocos, que a gente se engane muito com o Evangelho e a gente espere muito do Evangelho no nosso corpo e na nossa materialidade de vida, e aí a gente se decepciona. Por que a gente se decepciona? Primeiro, porque essa não é a finalidade dos Evangelhos. Jesus não viria para o mundo com a finalidade de nos ensinar a sermos ricos, porque nós temos um carro bonito, porque nós temos uma casa grande, porque nós temos ouro, porque nós temos dinheiro no banco. Não foi essa a preocupação de Jesus em momento nenhum, vocês concordam?
Ele não pode ensinar nada, ele não podia ensinar nada do que ele nem teve e nem valorizou. Em nenhum momento das passagens do Evangelho de Jesus, Jesus falou da riqueza material como sendo a maior riqueza que nós temos. E é justamente por isso que a gente ainda se dá o trabalho de ser infeliz, de sofrer e não compreender Jesus. Porque ao invés da gente pegar a vida da gente e compreender de acordo com o Evangelho, da nossa necessidade de evoluir moral e espiritualmente, a gente quer pegar o Evangelho de Jesus, atrelar a nossa necessidade material, e aí a gente seria feliz na materialidade da vida. Ainda estamos nesse patamar de compreensão e entendimento. Daí porque nós encontramos ainda tanta gente infeliz, sofrendo desnecessariamente. E quando a gente vai perguntar, ela fala, da sua está bem, todo jeito que Deus quer e consente. Aí eu tenho uma resposta na hora. Então deve estar muitíssimo bem. Porque Deus só quer e consente que a gente viva bem. Se a gente viver de outra maneira, é porque nós não compreendemos a mensagem de Jesus. 2016 anos depois da sua vinda à Terra, quando ele se fez homem, para vivenciar a experiência na carne e deixar para a gente o seu exemplo, nós ainda nos equivocamos. Essa passagem que fala especificamente da terra, muito bonita e muito profunda. Talvez pela profundidade das palavras de Jesus, do exemplo que Jesus falou, especificamente dessa questão que nós estamos estudando hoje, nós não tenhamos entendido. Até porque quando ele fala numa casa na rocha, a gente já imagina uma rocha bem grande, uma pedra enorme, e uma casa feita lá em cima. Olha como nós somos tão materialistas. Né? Quando ele fala na pouca fé, que ele fala numa casa sobre areia, a gente já pensa numa casa, um monte de areia mesmo, e sobre a areia. A gente não se dá o trabalho nem de ir mais profundamente, porque nós somos emergenciais. Então, o que me vem primeiro na mente é aquilo que foi dito, eu nem associei ainda. Aí Jesus destrincha. O homem que foi a sua fé, a casa, que fez a sua fé, a casa, alicerçada em cima da rocha, é o homem que tem fé. O homem que tem fé, ele passa por situações desconfortáveis, ele sofre como qualquer filho de Deus, comum e normal, porque Deus não tem filhos escolhidos, nós somos iguais diante do Pai, não é? Agora, nós temos uma visão diferenciada de Deus. Nós esperamos que Deus faça tudo do jeito que nós achamos que é o melhor para nós. E quando Deus opera, nos dando exatamente o que nós, não é nem o que nós pedimos, é o que nós precisamos. Pedir, a gente vai poder pedir tudo que a gente quiser a Deus. Mas a gente só vai receber exatamente o que a gente precisa para evoluir. E a evolução que interessa para Deus, a evolução é a moral espiritual. A nossa evolução material vai ficar por conta do nosso trabalho material. Porque quem nos dá a materialidade das coisas é a materialidade da vida. O trabalho exatamente que nós temos e é o maior, o mais profundo e o mais rico, é exatamente o trabalho de nos conhecer intimamente e evoluir moral e espiritualmente. Esse sim é o maior trabalho. Daí porque tem um ditado que diz, e eu acho ele profundo demais, na matemática dos homens, o homem mais rico é o que tem mais dinheiro. Na matemática de Deus, o mais rico é o que doa mais. Para isso, ele não precisa ter muito dinheiro. Se a gente ligar a televisão, a gente vê exemplos e exemplos de pessoas que mal têm o que comer, mas ajudam outras pessoas. Simples assim. Né? Outro dia eu estava vendo uma manicure. Lá,
manicure, que ela ganha muito pouco, a manicure vai ganhar muito pouco, não é? Fazendo unha. E ela mora lá no alto da Senhora da Conceição, Morro da Conceição. E aí ela tem um trabalho com crianças, olha só, que ela dá roupa, dá comida, dá não sei o quê, e o repórter perguntou a ela quanto é que ela gasta. Ela disse, eu não gasto nada não. Isso tudinho eu ganho, porque as pessoas são generosas. E são as pessoas do Morro da Conceição. Eu penso que aquelas pessoas do Morro da Conceição também não podem ter muito dinheiro. Vocês concordam comigo? Não tem lógica, porque as pessoas que a gente conhece, ou a gente escutou falar que tem muito dinheiro, elas estão morando na Avenida Boa Viagem, estão morando nos Aflitos, nos Pinheiros, né? Elas não moram no morro, aliás, em morro nenhum. Pode até ter alguém que tem uma situação financeira boa, né, melhorzinha, mas certamente ela não está morando. Os ricos, materialmente falando, eles não moram no Morro da Conceição. Então a gente chega à conclusão que aquela moça, que é uma manicure, ganha pouco, né? Estudou pouco também, então já é uma pessoa que não tem nem educação demais. Né? Então vai nem pensar, não é porque ela tem um nível intelectual bom, porque ela estudou bem na escola boa. Não, não estudou não. Nem saiu do morro, estudou em escola pública, certamente. Não foi dito isso não. Mas você vê que é uma pessoa muito simples. Né? E que se ela é ajudada pelas pessoas da comunidade, como ela disse, então ela é ajudada também por pessoas simples. Vocês concordam que é assim? O que quer dizer que essa moça, ela foi chamada pela televisão porque ela é rica, diferente. A riqueza dela é no trabalho que ela faz. Não é no que ela teve de material. Para ela ser essa moça, para ela ter um trabalho voltado dessa natureza, embora sendo ela alguém que não tem muito dinheiro, não teve uma vida muito confortável dentro da materialidade da vida, eu quero crer que é um espírito rico. Porque mesmo tendo pouco, ela faz muito. Mesmo sendo pobre, entre aspas, porque a gente acha que a pobreza é aquela, né, material, quem mora ali, quem vive aquela vida dela, certamente é considerada pobre materialmente falando. Mesmo sendo pobre materialmente, ela é rica, milionária, com o trabalho que ela faz. Né? O que a gente tem que ver é que muitas dessas coisas acontecem e isso serve para chamar a atenção da gente. Eu quero crer que essa moça, com o trabalho que ela faz, é uma moça que não vai precisar amanhã ficar Senhor, 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 porque ela compreende, olha, ela já dá o diagnóstico, que ela compreende qual é a riqueza dela. Tanto que, embora não tenha dinheiro, ela se dedica a um trabalho na ajuda, olha só, e tirando filhos de Deus da marginalidade. Levando-se em consideração que ela nunca teve uma vida boa, poderia ser uma pessoa rancorosa. Poderia? Poderia ser alguém que não tinha nada, não olhasse para aquele povo todo, não tenho nada a ver com isso mesmo, nem tenho dinheiro para ajudar ninguém, não vou fazer nada. Seria muito prático, não seria prático isso? Mas vamos tirar os olhos da materialidade e vamos dizer o quê? Essa moça, no mínimo, é uma das casas, olha, é uma daquelas casas que na lição fala que tem alicerce na rocha. É porque aquela moça tem um relacionamento com Deus que ela faz um trabalho dessa natureza. É porque aquela moça conhece a força de Deus que ela se deu o direito de abraçar um trabalho tão grande quanto nem dinheiro ela tem. É porque ela conhece a finalidade de Deus na vida que ela se preocupa em auxiliar quem tem menos do que ela. Porque não me interessa qual é a religião que ela tenha. O relacionamento com Deus já está dito, ela tem. E muito bonita a relação que ela tem com Deus. Porque ela reconhece que mesmo tendo uma vida difícil, provavelmente, porque é uma manicure, certamente não estudou muito, né? Mora no Morro da Conceição e tem uma casa muito simples, é porque não tem riqueza material. Ela tirou os olhos de tudo isso e enxergou a riqueza com que Deus adotou. Deus adotou essa moça
pobre, deve ter passado por dificuldades com a família, que é muito comum nesses ambientes. Nasceu e se criou no Morro da Conceição, nunca foi morar na Avenida Boa Viagem. Não estudou muito, por isso que é manicure, não é doutor. Não é isso? Ela não é uma doutora, ela é uma manicure. Então não teve como estudar, talvez não tenha tido. Mesmo assim, olha só, ela não se privou a responsabilidade de uma filha de Deus. Ela faz o papel dela como filha de Deus. Mesmo desconsiderando a sua vida financeira. Por que desconsiderou? Porque ela não tem dinheiro. E por que o trabalho dela acontece? Porque o trabalho dela chamou a atenção da mídia. Porque é um trabalho feito com amor. Por que é feito com amor? Porque ela acredita que tem potencial. Quem é que dá essa crença, essa força a ela para acreditar que ela possa ter um trabalho auxiliando aquelas crianças pobres do morro? A fé. Só a fé. Por que a fé? Porque ela acreditou. Ela abraçou porque ela acreditou. Eu vou fazer esse trabalho e mesmo sem dinheiro, alguém vai acreditar em mim, esse trabalho vai dar certo. Ele vai dizer quantos anos que ela faz esse trabalho. Ela se abriu para a fé. Eu vou querer fazer. O trabalho não é meu, o trabalho é de Deus. Se Ele quiser que aconteça, vai ter dificuldade, mas vai continuar. Não é? Então, a gente chega à conclusão que nada é impossível aos filhos de Deus. Mas para a gente chegar a essa conclusão, é imprescindível que a gente tenha uma fé alicerçada na rocha. Porque se a gente tiver uma fé alicerçada, como ele falou, a casinha alicerçada na areia, no monte de areia, na primeira situação de desconforto, na primeira doença que a gente tiver, aí a gente vai dizer, oh meu Deus, tão bom, eu não mereço isso não. Alguém já ouviu isso? Eu não sei porque é que eu estou passando por isso, porque eu não mereço. Poxa, os outros merecem. Né? Os outros filhos de Deus merecem, mas a gente nunca merece. Então Deus tem escolhidos, né? Por quê? Porque falta fé. Não, eu nunca fiz nada para merecer isso. Fez. Fez. E se não fez, merece também. Porque se chegou, é porque era seu. Não tem erros, não tem contradições, não tem coincidências nem acasos nos desígnios de Deus. É imprescindível que a gente tenha essa consciência. Quando é que a gente vai saber que algo pode chegar e eu vou abraçar de um jeito e você vai abraçar de outro? Quando a gente tiver um relacionamento com Deus. Porque querer o que é bom, todos nós queremos. Querer o que é melhor, a gente também quer. Agora, na hora de fazer, a gente faz qualquer coisa. Porque a gente negocia com Deus. Né? Eu me lembro de uma pessoa que fazia uns trabalhos lá no Selec, e fazia campanha do quilo, era uma trabalhadora excelente. Quando a mãe dela apareceu com câncer, ela ficou muito irritada com Deus, ela ficou muito se sentindo desamparada, era interessante. E aí eu fui conversar com ela, e ela disse, irmã, eu não merecia isso não. Eu tive que compreender, por que você não merecia? Eu trabalho, eu faço campanha do quilo, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa irmã. Ela disse tanta coisa que eu fiquei apaixonada por ela no momento. Era impossível não se apaixonar, porque era um anjo. Era um anjo. E aí, quando ela disse, ela deu todos os adjetivos dela, aí ela olhou para mim e disse, a senhora acha que eu merecia que minha mãe tivesse câncer? Aí eu olhei para ela, aí eu disse, e onde foi que você se amparou para você achar que você não merece? Tinha que saber onde é que ela estava parada. Aí ela disse, não, justamente porque eu faço esse trabalho todo dia. Aí eu disse, quem foi que prometeu a você que você não ia passar por nada? Alguém prometeu a você isso? Não, mas eu pensei que Deus ia olhar por mim. Eu disse, ele já deixou de olhar só porque tua mãe teve câncer. Aí ela olhou, mas minha mãe teve câncer. Minha mãe está com câncer. Encheu a boca. Minha mãe está com câncer. Eu digo, a mãe dos outros já tiveram também. Muitas mães já tiveram, por que a sua não pode?
ser uma filha privilegiada e as outras não? Onde é que está a imparcialidade de Deus, minha filha? A grandiosidade do Pai para você. Você comercializou com Deus. Você fez um negócio com Ele. E Ele não tem negócio conosco. Olha só, você fez um negócio com Ele. Eu faço a campanha do quilo, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa trabalhadora, e o Senhor, por causa disso, minha mãe nunca vai morrer, nunca vai adoecer, eu também nunca vou ter uma decepção, nunca vou sofrer, única e exclusivamente porque eu faço isso. Aí o Evangelho diz que a quem muito foi dado, muito será pedido. E você está querendo transformar tudo. Nem conhece o Evangelho, né? Não conhece Deus de uma forma adequada, por isso que você cobra isso dele. Né? Porque se você for avaliar o que você está cobrando com ele, é algo que ele não negociou com você. Talvez, veja só, talvez o erro esteja somente na leitura que você fez. Eu nem quero dizer que é no seu desconhecimento, não. É na leitura que você, só na leitura, eu estou considerando só a leitura errada. Porque, na verdade, se você acha que você é merecedor, os outros também são. Eu sou filha de Deus. O Evangelho diz que para Deus, o assassino é filho, o santo é filho, o bom é filho, o ruim é filho, o educado é filho, o mal educado é filho. Por que eu estou achando que alguém pode ser melhor para ele, se ele diz que todo mundo é filho? Se ele é um pai que ama incondicionalmente, até o seu erro, a sua avaliação torta dele, ele está compreendendo. Você vai me chocar, mas a ele não. Porque ele sabe exatamente como é que você conhece ele. Agora, o seu sofrimento é em vão. Porque a primeira coisa que a fé dá é que ele é um pai imparcial. Ele não vai querer algo bom para A e para B errado. Ele não vai. Agora, se A tem uma necessidade de passar por um sofrimento que o B não tem, deixa passar. O que vai dar o diferencial a um e ao outro é uma escolha só individual. O sofrimento existe? Existe. Mas existe para todos os filhos de Deus. Não é para um nem para outro. Porque aquela pessoa que está com muita saúde, aí tem outra ali que está sofrendo porque está doente. Vocês concordam que é assim? Mas quem está desempregado também está sofrendo. Eu não vou dizer que o sofrimento do desempregado é maior ou menor do que quem está doente. Não se mede, são coisas que não têm dimensão. Cada um tem uma forma de absorver isso. Não é verdade? Mas a gente conhece pessoas que sofrem um processo de doença e sofrem diferente de outras, porque única e exclusivamente porque um tem uma relação e um entendimento, a compreensão diferenciada de quem é Deus, do que é Deus e o que ele representa na vida de cada um de nós. É só isso. Tem aquele desempregado que está lascando a cabeça na parede todo dia, porque está desempregado, e tem aquele que está sereno. Sai todo dia, faz uma prece e vai buscar um emprego. Todo dia vai procurar seu emprego. Agora tem aquele que fica chorando dentro de casa, esperando que Deus mande cair do céu. Né? Tem aquele que está com câncer e precisa fazer uma quimioterapia, uma sessão de quimioterapia, sabe que o remédio é amargo, mas está lá também. Não tem nada na vida da gente que esteja desamparado ou que não contenha, não esteja contido no Evangelho. O bem e o mal sofrer, nós já falamos aqui. Né? Porque sofrer, todos nós sofremos. De uma forma ou de outra. Né? Agora, o remédio é amargo, mas cura. Então, se eu preciso tomar uma sessão de quimioterapia, eu quero ficar bom, eu vou lá e tomo. Não é assim que a gente faz? Mas tem aquela pessoa, não, eu não mereço isso. Porque a quimioterapia, o cabelo cai, dói, faz não sei o quê, enjoa e não sei o quê. Mas não só tem aquele caminho ali? Né? Não tem que se E essa tentativa, nossa, Deus não precisa vir. Hoje eu estava conversando com a minha mãe foi lá para casa hoje, e ela estava me falando
de um problema que ela está passando. E aí ela nem pede a mim não, né? Ela mandou pelo WhatsApp, daqui a pouco eu chego aí, vou passar o final de semana com você. Ela é delicada, minha mãe, muito delicada. E aí, resultado, quando ela chegou e nós estávamos conversando, aí ela disse, mas Miriam, eu estava assim, eu estava sentindo uma coisa e tal, estava toda angustiada. Aí a mulher de Jó, que é o sobrinho dela, meu primo, mandou isso aqui para mim, vê que mensagem. Aí quando eu vi essa mensagem belíssima, mas muito adequada a quem estava sofrendo. E ela recebeu na hora. Aí eu pensei, eu olhei para ela e disse, e tu acha que isso aqui foi o quê? Ela disse, eu fui dizer a verdade para meu irmão. E aí ela disse, a senhora só fala nisso, mãe, está errado. A senhora acha que Deus ia se preocupar com a senhora? Aí eu disse, mas o que foi que a senhora pensou? Então, na hora eu achei que Deus estava mandando uma mensagem para mim. Aí eu disse, foi. E você absorveu desse jeito, foi depois que eu recebi a mensagem. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui preocupada, pegada não. Eu vou ligar para a Miriam, vou para a casa de Miriam, passo uma semana para ver nova, pronto. Teve a decisão. E aí eu disse, pronto, está vendo que Deus veio? É porque a diferença, mamãe, é que muita gente espera que Deus chegue na frente dela e diga, olha, Anete, eu sou Deus e vim te socorrer agora. Se ele não fizer isso, nós não acreditamos que ele mandou uma pessoa, que ele mandou uma mensagem, que ele mandou uma situação, que ele mandou uma coisa, um animal faz uma coisa diferente e a gente nota naquilo. Ai meu Deus do céu, será que é? Se eu não estou delirando, aí a gente vai dizer, as pessoas dizem, é fanatismo. Né? Mas o fanatismo, com assistência de Deus, o fanatismo só faz bem. De verdade, eu sou contra o fanatismo. Agora, se a gente está num momento delicado da vida, e acontece uma situação onde você sente que alguém te amparou, que alguém chegou ali e te deu uma mensagem para você se levantar, ou te deu a solução, ou o caminho a ser seguido, não peça mais nada. Agradeça e siga em frente. Porque é isso que a fé faz. Com a fé, a gente acredita no que a gente não consegue enxergar. Se a gente for avaliar, nós que estamos hoje à noite aqui, estudando o Evangelho de Jesus, alguém conheceu Jesus, a matéria dele, alguém teve com ele? Alguns dizem que ele é aquele que a gente imagina. Os olhos azuis, com o cabelo cacheado, né, aloirado, belíssimo, muito bonito, homem lindo. Mas outro diz que ele era um negão, o nariz desse tamanho, né? Uma cara grosseira. Não foi isso? Disseram? Está se estudando ainda. Agora, para nós que acreditamos, o que é mais importante? Tem relevância realmente? O físico de Jesus, quem era ele? Se ele era branco, se ele era azul, se ele tinha os olhos verdes, azul, amarelo. Isso não interessa. Porque o que interessa dele é o que nós sabemos. E o que nós sabemos dele é o exemplo que ele deixou no mundo, que ele vivenciou. Não é porque alguém disse que ele faria, não. Ele fez e deixou aí para a gente fazer o que a gente quisesse com a mensagem dele. Não é verdade? Mas nós acreditamos, tanto que acreditamos que nos reunimos numa noite de quinta-feira para estudar o Evangelho deste homem que existiu aqui na Terra há 2016 anos atrás. Né? Nós não precisamos sentar com ele para tomar uma Coca-Cola. Por que nós não precisamos? Porque nós desenvolvemos a nossa capacidade de compreender e aceitar dentro das nossas almas. Não é uma coisa de ver. Eu posso ver, isso aqui eu estou vendo que é branco, o copo é branco, mas mentira, não é branco, ele é transparente. Ó. Ele está com água. Ele está dentro do copo branco. Mas vocês daí estão vendo o copo branco. Porque a nossa visão material, ela nos engana. É muito interessante. Até nisso, Deus, que é maravilhoso, é magnânimo, perfeitamente magnânimo, ele compreendeu que nós precisávamos desenvolver a nossa capacidade de compreender, de deixar fluir a nossa fé através dos nossos os grandes sentimentos que
nós temos, nós não fazemos isso, ó. Nós não pegamos. Todos nós temos os nossos amores. Eu gosto muito de falar sobre isso. Os nossos amores existem. Eu tenho os meus amores, você tem os seus. Todo mundo tem os amores. Os nossos amores não têm altura. Ou alguém conhece a altura do amor que tem? O amor pelo filho, qual altura tem? 1 metro e quanto? 2 metros e tanto. O peso, e nós estamos falando de materialidade. O peso dele, o tamanho dele, não é? Nem a quantidade nós conhecemos. Nós sabemos que um amor é mais importante do que o outro pela falta que ele nos faz. Pelas preocupações que eles despertam nas nossas almas. Pelo laço invisível que nos une. O amor une um homem e uma mulher. Eles se casam e através desse amor, eles geram outros amores, os filhos. Os filhos geram outros amores, olha só, os netos. Os netos geram outros amores, e amores, 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 e a gente diz, e a gente sabe que sente, mas a gente não pega e não vê. Vocês concordam que é assim? Mas a gente sabe que a gente tem amor por alguém. A gente sabe que a gente ama aquelas pessoas. Não é assim? Então, o que eu quero dizer é que a fé é a mesma coisa. A gente tem, a gente sente dentro da gente. E a gente acredita. Ah, mas a gente desenvolve fé como? Do mesmo jeito que a gente desenvolve amor. Da mesma maneira. Não tem duas receitas não, é a mesma. Porque amor a gente desenvolve sentindo e vivenciando. Concordam que é desse jeito? A fé é da mesma forma. É por isso que na lição que a gente escuta, Senhor, Senhor, nem todos entrarão nos reinos dos céus, porque muitos que falam em Jesus não o conhecem verdadeiramente. Muitos que dizem crer em Deus, verdadeiramente não creem. Por que não creem? Porque ainda indagam os desígnios de Deus nas suas vidas. Quando a gente verdadeiramente tem fé, a gente não indaga. A gente se aceita. A gente é exatamente um parceiro de Deus. Não só nas nossas dificuldades, mas também nos prazeres que a vida nos dá. E o pior é porque a gente não tem essa compreensão ainda. Mas a gente não tem porque a nossa fé ainda não está robusta suficientemente para nos dar o amparo que nós precisamos. Para amanhã não ser um desses que não entrou nos reinos dos céus. Por que o reino dos céus? O reino dos céus, a gente só vai poder entrar com fé porque o reino dos céus acontece primeiro na nossa mente. É com a nossa fé que a gente começa a desenvolver a capacidade de compreender os desígnios e os mistérios de Deus. É com a nossa fé que a gente começa a compreender que o Pai nos ama incondicionalmente, que por isso, se eu digo que Ele nos ama, eu compreendo o amor dEle, não só por mim, mas por tudo que Ele criou. E se Ele ama e eu acredito no amor dEle, não tem coerência se eu julgar algo que a minha compreensão não alcança. A minha compreensão não alcançará se eu usar só a minha visão material para enxergar as coisas que são de Deus. Se a gente não tiver destrinchado, separado o que é da materialidade e o que é da espiritualidade, nós vamos fazer uma mistura que não faz com que a gente cresça. É imprescindível que a gente tenha consciência que o nosso espírito existe e tem uma finalidade. E o que a gente consegue ver cada um do outro é único e exclusivamente o veículo. Não é o corpo que serve o espírito. Não é o espírito que serve o corpo. É o corpo que serve ao espírito. Daí porque as nossas dores do corpo
uma grande perda, qualquer aspecto, uma doença, algo que fez sofrer demais, aí aquela pessoa normalmente diz assim: se eu olhar para trás, depois daquilo, nunca mais eu fui a mesma. Alguém já ouviu isso? Não é interessante, né? Por que mudou? Se doeu tanto, meu Deus. E o danado é que quando a gente diz isso, a gente mudou para melhor. Porque não é o corpo, não é o corpo quem fala. Isso aqui é o que a gente enxerga. Mais uma vez a gente enxerga por nossos olhos, materiais. E eles nos enganam. Mas o que nós somos de maior, olha, de paz poderoso, de mais divino, é dentro dele. A nossa conexão com Deus acontece de alma para alma. Olha só. Por isso que Jesus disse o quê? Vós sois deuses. Poderás fazer tudo o que faço e muito mais. E a gente acredita nisso? Não. Não acredita. Para a gente dar um passo e acreditar que a gente está doando energias boas para alguém, já é complicado. Por quê? Porque quem fazia isso era Jesus. A gente acha que por uma coisa ou outra nós não temos condições de fazer isso. Puxa, nós estudamos, nós já melhoramos, nós já crescemos, e a finalidade é auxiliar quem está precisando. Então eu meto o banco e faço. A minha finalidade, olha só, o meu pensamento, a minha intenção, eu não cobro de mim a perfeição. Nunca cobrei. Ainda hoje eu estava comentando, as pessoas às vezes cobram muito do palestrante, do centro espírita, e cobram do padre, do pastor, a perfeição de cada um. E aí eu já ouvi as pessoas dizerem: Mira, você fala do amor de uma forma tão bonita, eu acho que você é uma pessoa que ama. Eu digo: não, você está equivocado. O amor que eu falo na tribuna é o amor de Jesus. O dele é perfeito, o meu não. Eu estou na caminhada, como qualquer pessoa normal. Eu estou aprendendo como qualquer pessoa normal. Agora, sou vigilante, mas não tenho a menor pretensão de virar anjo agora. Eu estou tentando ser boa ainda. Olha a caminhada qual é. Mas aí as pessoas criam expectativas e colocam você na expectativa dela e te cobram aquilo que elas querem ou que elas acham que você é. Ora, se Jesus escolhesse os padres, os oradores espíritas, os pastores, os monges para serem santos, ele não tinha dado a condição a todo mundo para ser. Nem todo mundo seria perfeito. Vocês concordam? O Espiritismo diz que nós vamos conseguir ser perfeitos. Agora, não é fazendo a reforma em A e B, não. Olha só, reforma íntima que o Espiritismo fala. Por quê? Porque é imprescindível que a gente conheça os mecanismos que vão permitir que a gente avance moral e espiritualmente, sem a pretensão de ser melhor do que o outro. Cada um está na sua caminhada. A qualquer momento, a gente vai despertar de uma forma diferente. Agora, as informações chegam. Aí a gente recebe informação através de uma palestra espírita, de um livro, de uma situação, um amigo, né, que necessita da gente. Mas todo o trabalho só vai ser possível se a gente arregaçar as mangas e lançar-se no trabalho verdadeiramente. Porque senão, nós seremos, aí tem uma unidade que diz, o servo de Deus, com as informações, vai ser as obras, não é ninguém. Vocês concordam? Onde é que eu vou aplicar? Porque Deus em misericórdia e bondade só permite que a gente avance, que a gente evolua, através uns dos outros. Já notou que é assim? Nós necessitamos dos outros. Por quê? Porque diante dele, nós somos todos iguais, com os mesmos potenciais de evoluir. A opção e a escolha é sempre nossa. Né? Tenhamos a consciência que o Pai que nos criou, nos dotou de toda a possibilidade de compreendermos a sua grandiosidade,
entender o seu amor e se encaixar nos seus mistérios, compreendendo os desígnios de Deus, que se é um Pai, como nós pregamos, magnífico, que nos ama incondicionalmente, então tudo que nós não compreendemos hoje, através dos nossos olhos materiais, deixemos que os nossos olhos da alma enxerguem verdadeiramente o mais profundo de cada situação, o mais profundo de cada ser, e tenhamos a consciência que o Pai que nos criou, Ele nos criou para evoluirmos, que cada situação, cada problema, cada dificuldade faz parte do aprendizado necessário a cada um de nós. Porque o Pai que nos criou, Ele nos deu a possibilidade de amanhã nós olharmos para trás, para tudo que fizemos das nossas encarnações, com as nossas vivências, com as oportunidades que Ele nos deu, olharmos e deferir terrivelmente: eu sou a única responsável por tudo que fiz com as minhas vidas. Se queremos fazer o melhor, as informações nos chegam através de Jesus. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Muita paz e muito progresso espiritual para todos nós. Que coisa linda, né, gente? Ira trouxe hoje para a gente uma reflexão sobre a fé. É a grande mensagem da noite de hoje. É o fortalecimento dessa nossa fé, que é tão pequena. E a gente só nota como ela é pequenina quando a gente tem as primeiras dificuldades, os primeiros obstáculos. Aí a gente é testado. A gente vai dizer se você não confia ou não confia. Se a gente confia, a gente se entrega, a gente tem a certeza que o nosso Pai está ali presente em todos os instantes da nossa vida, porque a gente está com a nossa fé fortalecida. Quando a gente está em dúvidas, quando a gente coloca a palavrinha será, já está mostrando como a gente é fraco. Né? Vai ser, vai acontecer, eu tenho a certeza, porque nós acreditamos, nós temos fé. Essas palavrinhas que vai acontecer, que eu acredito, ela é uma palavra positiva. Então a energia que chega até nós é uma energia boa, uma energia que a gente vai conseguir um caminho para superar aquelas dificuldades. E quando a gente duvida e bota a palavrinha será, aí estamos precisando orar mais, ver mais. Não quer dizer que isso é fácil, não, viu? É muito difícil. É muito difícil. Porque a gente está acostumado a pegar tudo muito pronto. A gente não quer construir, né? E aí existem momentos na vida que nos fortalecem. E a gente só consegue se fortalecer quando a gente encontra essas dificuldades. A gente sai cada vez mais forte dela. Então é necessário que a nossa fé seja realmente testada para ver como é que a gente se encontra nesse plano. Se você acredita de tudo, vai ter uma coisa boa. Né? Não tem nada de mim que a gente faça que não seja para melhorar. Como diz, eita, tudo que acontece na vida é para melhorar. Então a gente pense assim, pense sempre. E nunca estamos sozinhos. Temos sempre alguém pertinho da gente, nos ajudando, mesmo que a gente não enxergue. Ele chega através de uma mensagem, ele chega através de um sorriso, ele chega através de um amigo, de alguém que diz, sem você pensar, por que fulano disse isso para levar você, talvez não naquele momento, mas mais adiante, a refletir. Porque tudo são oportunidades. A gente passa por várias oportunidades na vida. Então vamos procurar fortalecer nossa fé, né? Cada um buscando os ensinamentos do Cristo. Marinete vai dar uma palavrinha com relação à campanha e outros avisos antes de a gente concluir. Primeiro, maio está chegando. Em maio é o período de mês das mulheres. Então, a nossa programação está toda feminina. Certo? Rosa. Quinta-feira estará aqui Edna, Moça Maritana.
tudo, mês de maio, até o sábado, a gente vai ter palestra. Certo? Então, vocês, nas quintas-feiras e nos sábados, que tiver sopa, a gente vai fazer a palestrinha voltada para elas, que vem buscar os alimentos que a gente tem. Certo? E também iniciamos esse ano, queremos intensificar nossos trabalhos assistenciais. Para isso, eu botei essa caixinha aí para ver doações. E essa cestinha é para colher alimentos, porque junto com os alimentos que a gente recarga nas campanhas do quilo, a gente formar sacolinhas para distribuir no momento oportuno com as que vêm aqui nos sábados pegar açúcar. Né? E no dia 7, que é a véspera do Dia das Mães, é também o dia que vai ter distribuição de sopa. Então, Itamar, que é o nosso que está frequentando, teve a ideia também da gente fazer alguma coisa para elas nesse dia. Então, a gente vai fazer um kitzinho de higiene, que já recebi alguns, no caso, sabonete, pasta, prato, escova, para que a gente faça esse kitzinho junto com uma toalha de banho. Que aí já é Itamar que está fazendo essa campanha da toalha de banho. A gente dá no dia certo. E a gente também, aí, neste dia, além da sopa, a gente providencia um lanchinho para eles. Aí eu peço a ajuda de vocês, porque ainda falta completar alguma coisa. Certo? Na quinta-feira eu estou recebendo esse material para os kits das mães. Você liga e tem muito sabonete e a pasta. Quem puder doar mais escova, né? Está faltando as escovas de leite. Escova de leite de rosas, que está faltando. O pequeno, para padronizar o que a gente já recebeu. Né? Isso aí. E aí é isso aí que a gente vai providenciar. E falando da campanha do quilo, nós estamos, né, todo terceiro domingo fazendo a campanha do quilo. E quanto mais regionário, mais alimentos a gente vai arrecadar. Aí fica o convite para quem puder vir no terceiro domingo fazer esta campanha. E Antônio, que é lá da Fraternidade Espírita da Campanha do Quilo, que esteve aqui há 15 dias atrás e fez a palestra sobre a campanha e deixou esse livrinho para que a gente possa vender, que é a Campanha do Quilo, uma prece e um movimento. Aqui tem depoimentos belíssimos sobre a Campanha do Quilo. Quem interessar, quiser comprar, me procure, R$15 cada um. Tá? Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Assim seja. Então, vamos pedir a nossa irmã Miriam de faça a prece, encerramento, para que a gente possa fazer essa primeira parte. O passo vai ser individual, né? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos brilhar com o alto. Vamos deixar nossa mente fluir para verdadeiramente encontrar os céus. Deus Todo-Poderoso, Pai Onipotente, misericordioso e justo, querido e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite de estudo do teu Evangelho de amor e de paz. Nós te agradecemos, Senhor, pelas informações que podemos ter com referência ao Evangelho para seguir e dirigir nossas vidas com paz e serenidade. Nós te pedimos, Senhor, oriente nossas mentes e nossas almas para que possamos ser verdadeiramente o espelho onde se deve refletir a vossa divina e santa imagem. Cuida do mundo inteiro, Senhor, tão necessitado. Que a tua paz e o teu amor abençoe todas as famílias, todos os lares. Que nós possamos verdadeiramente merecer o nome de filhos de Deus, através do conhecimento da tua palavra e da direção do Evangelho de Jesus nos dá. Louvado seja o teu santo e divino nome, hoje, agora e sempre.
Jesus.